Para gravar, tá gravando, né? Deu aí a mensagem que tá gravando, né? Tá, Tá, tá beleza. gravando. Então, vamos lá, voltando aqui. Você pega o Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de natação, pega a estrutura interna dele e coloca nos seus colaboradores, para você ver o que não vai acontecer com seus colaboradores. Entende isso, gente? O quão o quão tudo isso é extremamente possibilitador. E aí, após compilarem tudo isso, eles também ficaram muito próximos, né, pessoal dos Estados Unidos, e eles perceberam que em todas essas pessoas existiam alguns padrões, padrões de sucesso. E foi encontrado o que nós chamamos de padrões de excelência humana. Por isso que a gente fala que o sucesso tem uma estrutura e o fracasso também. Então, todo mundo que tem sucesso, eles têm uma estrutura interna e o sucesso deixa rastros. E o fracasso também, tá, gente? O fracasso também tem uma estrutura. E o mais louco é que as pessoas, elas programam e treinam a mente delas para fracassar. Existe uma estrutura para você fracassar na sua vida. E hoje, esses padrões de sucesso foram transformados em uma ciência, em uma matéria, algo que você pode estudar. E como se chama essa matéria? PNL, Programação Neurolinguística. E eu vou passar para vocês que é um processo, a PNL, para determinar padrões que as pessoas usam para obter resultados excepcionais naquilo que fazem, e esse processo é chamado de modelagem. Então, a PNL, ela nos ensina a entender e modelar os nossos próprios sucessos, não só as outras pessoas, mas também a nós mesmos. Por quê? Porque não tem coisas que você faz e você para analisar e fala assim, cara, como que eu consegui fazer aquilo? E aí, num segundo momento, você já não consegue fazer com tanta performance. Aí o que que você faz? Você entende como que você estava pensando, sentindo e agindo lá atrás, modela a si mesma, a si mesmo, e faz esse resultado de novo. Por exemplo, há 5 anos atrás consegui emagrecer. Nossa, como tá difícil emagrecer hoje, Senhor amado. O que que você faz? Você se olha lá para trás, você entende como que você estava, o seu processo interno, você escaneia isso, modela de si mesmo, de si mesma, e põe isso de novo para você, você tem o mesmo resultado que você teve há 5 anos atrás. Entende isso? Então você consegue modelar tanto outras pessoas quanto a si mesmo, os seus próprios resultados. E a PNL não intervém no conteúdo e sim na forma. Isso daqui não interessa saber agora porque é algo que a gente estuda dentro da formação. Só para vocês conhecerem um pouco mais da PNL. De presidente prudente. Um, dois, três e. De presidente prudente, sou um dos fundadores, junto com a senadora do Terra Parte. O poder participando do curso tem trazido também, além do autoconhecimento, né, resoluções de conflitos que a gente, às vezes, não compreende como que a gente funciona, a gente toma uma decisão e não toma outra, por que que a gente age de uma forma e não age de outra, né? Então, a PNL dá uma ferramentas que a gente possa utilizar, e eu tenho feito isso na minha vida, né? Utilizar no dia a dia essas ferramentas para poder ser um ser humano melhor e também poder se desenvolver mais em múltiplas áreas da nossa vida. E o fato de poder ter tudo isso perto de casa é ainda muito melhor e mais fácil de poder tocar um curso como esse. E me surpreendeu ainda mais pela didática, da forma que é levado o curso, de uma forma leve, né, espaçada, dando também um prazo para que você tenha a maturação do conhecimento que você adquire em cada módulo, né? Então, assim, isso surpreendeu. A Isis, que foi quem ministrou o curso, trouxe para mim bastante conhecimento que eu desconhecia, né, coisas que eu não tinha experienciado ainda, né? Enfim, está sendo uma grata surpresa e algo. Então, eu recomendo o Instituto aqui de Presidente Prudente que você faça o curso e aproveite esse conhecimento que é prático, né? Não é algo que você vai aprender e talvez um dia você use. Não, é algo que você aprende no dia e já coloca em prática. A hora que você sai da sala, você já consegue colocar em prática na sua vida.
Ou seja, isso te traz um benefício imediato. Então, Isso aí, para você. Por que que eu trouxe esse depoimento do Júlio? Porque, gente, a PNL é isso. A PNL, ela é prática. Ela é prática, você aprende e você já consegue aplicar no mesmo dia. Você já consegue, colocar todo o conhecimento na prática no mesmo dia, ou no outro dia, ou no momento que você precisar dela, ela vai estar ali e você já vai ter a ferramenta para te ajudar, entendeu? Então, por isso que eu quis trazer para vocês esse depoimento do Júlio, que é um dos donos do Terra Park, que fez. Peraí, que fez a formação junto com a gente. Eu tô escrevendo um negócio aqui junto com com o slide. Então vamos entrar no que a gente chama de pressuposto, tá, gente? O que são pressupostos? Pressupostos, gente, são ideias, são as crenças universais da PNL, tá? São ideias que a gente traz que é verdade absoluta? Não, não é verdade absoluta. Mas são novas ideias que é interessante a gente colocar dentro do nosso sistema interno, que quando eu tive acesso a esses pressupostos e eu passei a utilizar eles na minha vida, eu tive resultados completamente diferentes, potencializou em mil a minha vida. E só é verdade se você aplicar na sua vida, tá? A partir do momento que você aplica na sua vida e começa a ver, a sentir e a ouvir e a perceber os resultados que os pressupostos traz para você, aí ele se torna verdade. Caso contrário, ele é só uma ideia, ele é só um pressuposto, tá? Vamos começar com o primeiro pressuposto. Aqui, só para vocês entenderem, né? Pressuposições são os princípios centrais da PNL, a sua filosofia orientadora, são as suas crenças, tá? Esses princípios não são, com certeza, verdadeiros ou universais, e não é necessário também acreditar que sejam verdadeiros. Eles são denominados pressuposições porque você pressupõe como sabendo, como sendo verdadeiras, e depois você age como se realmente fossem, tá? Então imagina que já é, tá? É uma nova ideia e é bem interessante você ter essas novas ideias na sua mente, porque a partir dessas novas ideias você tem uma expansão da sua mentalidade absurdamente. Coisas que você não aprendeu quando você era criança, você não aprendeu na escola, você não aprendeu com ninguém esse tipo de conhecimento, tá? Wilson, bem-vindo. Então, bora lá. Basicamente, forma um conjunto de princípios éticos para a vida. Primeiro pressuposto da PNL, não sei se você já ouviu falar. Se você já ouviu falar, realmente é o mais famoso pressuposto da PNL. É o que mais a gente conhece, é o que mais as pessoas ensinam nessa internet de meu Deus, né? Que chama-se o mapa não é o território. O que que isso significa? Não vou ensinar geografia para vocês. Significa que os indivíduos operam a partir das suas representações internas do mundo. Primeira coisa, você precisa entender o que é mapa e o que é território, né? O que que é território? Território é aquilo que é real. Então, por exemplo, eu pego essa caneta e eu falo, nossa, a caneta é dura, né? Isso daqui é real. Se eu perguntar para 300 pessoas que essa caneta é dura, as 300 pessoas vão pegar na mão, vão falar, realmente essa caneta é dura. Isso é território, é aquilo que é real. As suas experiências de vida são território, aquilo que aconteceu, ok? O que que é mapa? Mapa é a sua interpretação daquilo. Então, por exemplo, eu pego e viro e falo assim: nossa, essa caneta é macia.
Se eu perguntar para 300 pessoas se essa caneta é macia, uma vai falar, ah, é realmente é macia. Nossa, Isa, é horrorosa. Nossa, tem uma caneta Aqui bem tem melhor uma que essa pequena, daqui. esse tá Não é salgado. tão macia, não. Nossa, daqui É, é muito ruim para escrever. Enfim, cada um vai tá falar legal de uma na maneira. vida, tá? Que é o quê? É o Ai, meu ai. mapa. O que que é um mapa? São minhas crenças, são meus aprendizados, é a minha forma de enxergar a realidade. Você tem a sua, eu tenho a minha e uma é diferente da outra. Isso é mapa, tá? Então, mapa é uma interpretação da realidade e a gente vive a nossa realidade como no mapa. A gente vive o nosso território achando que é real e, na verdade, o mapa não é território. A sua realidade, ela é realidade apenas para você. A sua verdade, ela é verdade apenas para você. Não que significa que é verdade absoluta. Vamos destrinchar isso e vamos entender que só esse conhecimento já vai fazer uma diferença enorme na sua vida e nos seus resultados. Então, os indivíduos operam a partir da sua representação interna do mundo. A representação que as pessoas utilizam para organizar a sua experiência no mundo não são o mundo, é só uma interpretação. Então, eu escaneio o mundo através dos meus órgãos dos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, leva essa informação, isso é o território. Leva essa informação para o meu cérebro, neuro, lembra? E eu faço uma interpretação sobre aquela realidade, mapa. Ele se transforma em mapa, ou seja, a minha forma de enxergar aquilo. Por isso, as pessoas reagem ao seu mapa de realidade e não a realidade de si mesma. A nossa realidade, ela é sempre subjetiva. Então, se alguém vira para mim, a gente está conversando e a pessoa vira e fala assim: "Ah, eu não concordo com você". Isis, que vivo programação neuro, eu não ensino PNL, eu vivo PNL. Eu vou virar e falar assim: ah, beleza, tá tudo bem, você não concorda comigo. Então, significa que naquele momento da vida da pessoa, ou no mapa dela, na interpretação dela daquilo que eu estou falando, não faz sentido e tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. E aí, existem ferramentas para vocês ter a persuasão dentro da PNL, você aprende isso, e trazer e entrar na percepção da pessoa, entrar no mapa da pessoa e trazer ela para o seu modo de pensar? Existem, mas aí você tem que fazer uma formação de PNL, você precisa aprender sobre isso, tá? Caso contrário, você só vai continuar existindo aí no na vida, entendeu? Deixa eu multar quem tá aberto o microfone aqui. Beleza. Aí, gente, que eu não tô ouvindo. Ó, então, gente, o que que acontece? Sabendo disso, entendendo disso sobre o mundo, a gente não sabe quase nada. Por quê? Porque a gente escaneia o mundo e a gente faz uma interpretação daquilo. Não significa que aquilo é real. O mapa não é território, assim é necessário respeitar o modelo de mundo da outra pessoa, porque não existe mapa certo nem mapa errado. Quer um exemplo? Vamos imaginar que a gente está numa palestra. E aí, tá num auditório, numa palestra, e aí o palestrante vira para as pessoas e fala assim: tá calor ou tá frio agora? O que que vai acontecer nesse momento? Três pessoas vão falar, nossa, tá gostoso. Cinco vão falar, nossa, tá frio. Oito vão falar, não, tá agradável, tá tudo bem. 10 vão falar, pelo amor de Deus, desliga esse troço. Entende? Cada um vai falar alguma coisa. Tudo isso é percepção, é mapa. O que que é território? O que que é realidade dessa situação? É o controle do ar-condicionado escrito 24 graus. Isso é território. Por quê? É mensurável, tá escrito ali. Agora, se tá quente, se tá frio, se tá calor, se tá frio, é a percepção, isso é mapa.
Só que as pessoas, elas vivem a vida delas achando que a verdade delas é absoluta. A verdade delas é o território. Elas vivem a vida delas acreditando e querendo enfiar a goela abaixo a verdade delas. Como se só existisse a verdade delas. Conhece pessoas assim, gente? Por exemplo, guerra. Guerra é o quê, gente? Mapa ou território? Guerra é o quê? Mapa ou território? Quando as pessoas entram em guerra, os países e tudo mais. Guerra é puro mapa. É puro mapa. Por quê? Ah, o fulano falou uma coisa e aí eu não gostei porque feriu a minha forma de pensar e aí eu falo, o outro fulano fala outra coisa que o outro não gosta. Pronto, vira a Terceira Guerra Mundial por mapa. Puro percepção. Um achando que a verdade a sua verdade é melhor que a outra, é absoluta na em cima da outra. Entende isso? Conflitos. Você está no seu relacionamento, ou você está junto com o seu colaborador, e aí você entra em um conflito. Conflito é puro mapa. Cultura. Cultura é puro mapa. Por quê? Porque aqui a gente pode comer carne à vontade. Vai na Índia. Você morre se você relar numa vaca. Não é verdade? Sim ou não? Por quê? É mapa. Isso é mapa. No mapa deles, na percepção deles, isso é sagrado. Pra gente, faz diferença nenhuma. Entende? A gente vai lá, mata e come mesmo. Então é puro mapa, só para vocês entenderem. Só que aí o que acontece? Existem pessoas que é, querem enfiar a goela abaixo dos seus mapas. Por exemplo, a gente vive a nossa vida de acordo com o nosso mapa, achando que é território e toda a nossa vivência, nossas crenças, os nossos aprendizados, aquilo que a gente carrega dentro de nós, ele vai criando nossa percepção de mundo. Vamos imaginar que a gente está no jardim botânico. Eu jogo três pessoas no jardim botânico. Eu jogo um botânico, eu jogo um, sei lá, um jornalista e eu coloco junto com esse pessoal um hippie. Vamos imaginar. Os três vão ter a mesma percepção desse mesmo ambiente? Eles estão no mesmo ambiente. Eles vão ter a mesma percepção? É óbvio que não. Porque cada um tem um mapa de mundo, cada um tem uma lente que enxerga o mundo. O botânico, ele vai ter olho clínico, ele vai saber qual planta que é boa, qual que não é, que planta que é aquilo, que nananana, um monte de coisa, terra e fruta e sei lá mais o que. O hippie vai, sei lá, o que ele vai pensar da cabeça. Sei lá, vou tirar sarro aqui, tá, gente? É brincadeira. Ele vai ficar olhando qual que dá para embrulhar no papel e sair e botar fogo, entendeu? O hippie, provavelmente. O, o jornalista, talvez ele comece a procurar situações dentro do Jardim Botânico que ele possa criar uma reportagem. Então, cada um vai ter uma percepção diferente. Porque cada um tem um mapa de vida. O mapa não é território. Aquilo que você vivencia não é realidade só para você, não significa é território. Ou seja, que é verdade para as outras pessoas. Então, nós da PNL, a partir do momento que eu estou fazendo algo e aquilo, eu começo a fazer algo e aí eu percebo que, por exemplo, o Wilson faz a mesma coisa, só que muito melhor que eu. Na mesma hora, eu paro de fazer da maneira que eu faço e começo a fazer da maneira que o Wilson está fazendo. Por quê? Porque nós da PNL, a gente está cagando e andando para pro que o outro está pensando, pro que da maneira que está fazendo, porque a gente visa o tempo todo o resultado. Qual que é nosso foco? Resultado. Se o que eu estou fazendo não está gerando tanto resultado quanto o que a Dani está fazendo, eu largo na hora e começo a fazer modelo como a Dani faz
e começa a fazer conforme a Dani tá fazendo, igualzinho a Dani tá fazendo, porque a performance dela naquilo tá melhor. Tô nem aí se tô certo ou se tô errada. Tô cagando e eu dando que está certo ou tá errado. Nós da PNL temos essa visão de mundo. E aí, Richard Bandler, John Grinder, eles estudando toda esse ferramental, a mente humana e toda essa genialidade das pessoas, eles descobriram algo que foi um divisor entre as pessoas de sucesso das pessoas de fracasso, que é o que eles chamam do poder do significado. O que que acontece? A gente, o tempo todo, a gente escaneia o mundo. A partir do momento que a gente escaneia o mundo, automaticamente a gente já atrela um 100 trilhão de significados a tudo aquilo que a gente escaneou do mundo. Então, o que determina? Então, existe o mundo, né? E aí eu estou escaneando o mundo aqui. E aí, através dos meus órgãos dos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, a gente vai fazendo isso o tempo todo. Os nossos órgãos dos sentidos servem para isso. E aí, automaticamente eu passo por uma situação e eu já atrelo um significado àquilo. O que determina se a experiência vivida por mim é o que acontece comigo, ela é boa ou ruim, não é o que me acontece, é como eu interpreto isso que me aconteceu. Lembra? A gente escaneia o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos, neurofisiologicamente, a gente vai passando por essas experiências e o meu cérebro vai atrelando um monte de significado. O que determina se essa experiência ela é boa ou ruim não é o que me aconteceu, e sim o significado que eu dei para isso, como eu interpretei isso. Entendem isso, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Dá um joinha aí para mim, quem tá junto comigo. Ótimo. Beleza. Então, as coisas não têm significado. Todo significado, ele é atribuído pelo ser humano. Todo significado, ele é atribuído pelo seu ser humano. Então, entre o mundo, joinha. Entre o mundo e as coisas que acontecem comigo, existem como se fossem lentes, como se fossem óculos, que são as lentes dos significados. Então, o que que acontece? O que que determina se uma experiência vivida por mim, ela é boa ou ruim? Maravilha, Petra. O que determina se uma experiência vivida por mim ela é boa ou ruim não é a minha experiência. É a lente que eu escolhi usar para interpretar aquilo que eu vivi. Porque dependendo da lente que eu escolho colocar, o meu mundo muda. Porque o significado que eu dou determina a minha vida. Se isso vai me potencializar ou se isso vai me limitar. Dependendo da lente que eu coloco para enxergar aquela experiência vivida por mim. E conforme eu escolho a lente para enxergar essa experiência, o meu mundo muda totalmente. É como se fossem óculos que a gente coloca. Como se fossem. A gente não troca esses óculos, põe óculos de sol quando tá muito sol e não fica mais confortável, até dá uma relaxada. Isso sem você perceber. Agora você vai começar a perceber, dá até uma relaxada no corpo. Nossa, que gostoso colocar óculos de sol nesse sol. É a mesma coisa. Você mudou a sua lente e ficou relaxado. Se você continua sem lente, sem óculos ou com um óculos normal, você fica tenso, né? Você fica naquilo. É a mesma coisa, só que é para vida. A gente não vive de acordo com o que nos acontece. A gente vive de acordo com a interpretação que eu dei para aquilo que me aconteceu. Então, a partir do momento que eu atribuo um significado para aquilo que me aconteceu, minha vida muda completamente. Porque as coisas não têm significado. Quem dá o significado para aquilo que me aconteceu sou eu, é você, são os seres humanos. Você percebe, a partir de agora, a importância que é estar nessa aula?
Você percebe a importância que é estar nessa aula? E como as pessoas estão perdendo essa oportunidade de ter esse conhecimento? Jesus amado. Eu vou mostrar uma foto aqui e eu quero que vocês pensem e me respondam e coloquem no chat muito rápido, tá? Responda essa pergunta. O que ele está fazendo? Responda aí para mim. Coloca aí no chat, já que é mais rápido. O que ele está fazendo? Vai, vai, vai. Vamos participar dessa aula. Vai, gente. O que ele está fazendo? E se cair o link, eu mando de novo, tá? Tomara que agora vá, sem cair. O que ele está fazendo? Coloca aí para mim, rapidão, gente. O que ele está fazendo? Algumas pessoas talvez coloquem que ele está chavecando. Deixa eu ver. Contando um segredo. Aí, ó. Cochichando no ouvido. Talvez esteja chavecando, talvez esteja contando uma piada, talvez esteja, sei lá, assoprando. E aí eu pergunto para vocês, e responda para você mesmo. Responda para você mesmo. O que realmente está acontecendo aqui? É um homem com uma mulher. O homem está com a boca perto do ouvido da mulher. Tudo isso que vocês falaram e que eu falei é real? É real? Não. A gente pode afirmar, né, que ele tá fazendo isso, tá cochichando, tá falando um segredo, tá, sei lá, como fala? Cantando essa mulher. Isso é real? Não é real. A gente não pode afirmar isso. Então, entre o que acontece no mundo e como eu percebo o mundo, existem filtros, que são os filtros dos significados. E os significados, eles determinam as nossas vidas. Vamos imaginar que você é o marido dessa mulher, ou você é a esposa desse homem. E aí você vê essa cena, o seu marido desse jeito com essa mulher, ou a sua esposa desse jeito com esse homem. Na hora que você vê essa cena, automaticamente você já vai atrelar um significado a isso, e isso gera um impacto em você, sim ou não? Vamos imaginar que você representou dessa cena um chaveco. O que acontece? Isso gera um impacto em você, provavelmente negativo. Você acesse uma raiva, você acesse uma preocupação, você acesse uma ira, você alguma coisa vai acontecer com você. E aí você já chega, se você tiver inteligência emocional, você já vai chegar tranquilo para eles, né? Internamente você tá com raiva, mas você tem o gerenciamento das suas emoções. Se você não tem gerenciamento emocional, você já chega metendo os dois pés no peito. E aí a sua esposa vira e fala, ou o seu marido fala assim: é uma, sei lá, minha irmã, hipotético, minha irmã que era dos Estados Unidos veio aqui e tal, e até não deu nem para te apresentar, e você não conhecia, e sei lá o quê, do parte do meu pai, que faz tempo que tá lá, e tudo mais, você lembra da história, é verdade, ela falou mesmo que tinha um irmão, tal, 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 ou ele falou mesmo que tinha irmão assim, assim, assado e tal. Muda o impacto em relação àquela situação, gente? Sim ou não? Porque o mapa não é território. O que você interpreta, o que você passa do mundo não é o mundo, não é a sua experiência, não é o território. O território acontece, a experiência acontece, todo o resto é o significado que você dá para aquilo. O que acontece no mundo não é o que acontece no mundo, e sim a escolha da lente que você decide colocar para enxergar aquilo. E isso é o que divide pessoas de sucesso de pessoas de fracasso. Por quê? As pessoas de sucesso, elas não têm menos problema do que as pessoas de fracasso.
Muito pelo contrário, tem problema tanto quanto, só que qual que é a diferença? Elas escolhem as melhores lentes para enxergar aquela situação que elas estão passando. Não interessa o que esteja acontecendo com ela sempre olha para aquela situação e pensa qual que é a parcela possibilitadora dessa situação que eu posso tirar para continuar, entende? Então não é o que te acontece. A menina passou por um abuso. O que que é o abuso? O abuso é a realidade, é o território, ok? O abuso é o território. Todo o resto é uma interpretação do abuso que a pessoa sofreu. Por quê? Porque a gente vê pessoas, duas meninas, passaram mesma idade, mesmo a história de abuso. Uma olhou para o abuso e deu um significado que limitou ela a vida inteira. E ela viveu no encolhimento, ela viveu uma vida na derrota, no vitimismo. E isso gera até uma doença psicossomática na vida dela, uma doença autoimune e tudo mais. Outra passou pelo mesmo abuso, mesma idade, mesma situação. E olha para isso e fala assim: nunca mais um homem vai chegar perto de mim sem a minha autorização. E transforma isso num trampolim, se transforma em uma mulher excepcional. Quantos e quantos casos a gente não escuta isso? Oprah. Oprah é uma que passou por isso. Foi abusada até os 12 anos de idade, negra pobre. Ela ia procurar emprego, só escutava, você só serve para lavar banheiro. Que ela fez? Ela deu o melhor significado para aquilo. Por quê? Porque hoje é a mulher mais bem paga dos Estados Unidos. Se ela tivesse olhado para tudo isso e dado o pior, ou escolhido a pior lente para enxergar sua própria vida, ela não seria quem ela é. Como a gente vê e sabe de trocentas histórias de pessoas que passam por isso. Mulheres que têm, ou homens, pessoas em geral que têm o diagnóstico de câncer, olha para a situação, para a doença, cara, ferrou a minha vida, porque isso não sei o que, e tal, e leva pro buraco, e 3 meses morre. Outra, mesmo diagnóstico, mesmo lugar, mesmo câncer, mesma coisa, olha para isso e fala assim, cara, isso daqui vai ser a minha maneira de inspirar pessoas, de transformar a vida das pessoas. Vou passar por isso assim, ó. E hoje estão 5, 10, 15, 20 vezes melhores que a gente. Quantas histórias a gente não escuta? O que que é território aí? O câncer, o abuso. Isso é real, isso é território. Mas tudo o resto é mapa. O que que é mapa? A lente que resolveu colocar para interpretar essa situação. Então, o que acontece no mundo não é o que acontece no mundo, é apenas uma interpretação daquilo que eu coloco, a lente que eu coloco. Agora, fala para mim, do que é essa garrafa? Escreve aí para mim, do que é essa garrafa? Rapidão, parece que vai cair de novo esse troço. Vai, escreve aí. Do que é essa garrafa? Por algum motivo é que tá caindo esse negócio. Do que é essa garrafa? Cerveja. Ó, qual cerveja? Tubaína. Do que é essa garrafa? Que mais? Que mais? Que mais? Escreve aí. Qual cerveja que é? Brahma. Ah, é Brahma. Maravilha. E eu fico aqui me perguntando, como que vocês sabem? Como que vocês sabem que essa garrafa é tubaína, litrão? Como vocês sabem que essa garrafa ela é cerveja ou tubaína ou litrão? Como que vocês sabem? Vocês devem ter, como fala? Vocês devem fazer magia para saber disso daí. Por quê? Porque essa garrafa ela é de vidro. A cerveja tubaína
a Brahma, a Skol, Litrão, tudo isso está dentro da sua percepção de mundo, dentro da sua forma de enxergar o mundo, não é realidade. Percebe? Vocês percebem que a partir do momento que você passa por uma situação, automaticamente se atrela um 100 trilhão de significado? Então eu mostro uma garrafa para você, automaticamente você já atrelou um significado. Cara, é uma garrafa, é uma tubaína. Ou é uma cerveja, ou não é nem a cerveja, você fala a marca, inclusive, da cerveja, normalmente. Ah, é uma Brahma, mas qual é? Da cerveja que você mais gosta. Você vai tomar cerveja com seus colegas, seus amigos, aí um pede a Brahma, fala, não, que horrorosa Brahma, pelo amor de Deus, vamos pedir Skol. Nossa, Skol é terrível, vamos pedir não sei o quê, que eu nem sei nome de marca de cerveja. Porque cada um tem uma percepção. Então, você percebe que a gente não responde ao mundo, e sim as percepções que a gente tem do mundo. As marcas, elas estão dentro da sua cabeça. Perceba que não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com a realidade. 95% do tempo, quem manda em você é seu inconsciente. É lá no seu inconsciente que estão todas as suas programações, todos os seus aprendizados, tudo aquilo que você, todas as suas crenças. E é isso que manda em você na hora que você está diante de uma situação. Então, se você aprendeu, por exemplo, com a mamãe ou com o papai a reclamar, porque eles só reclamavam, quando você passa por uma situação, qual que é a sua lente? A sua primeira lente, pelo menos, é reclamar. Agora, quando você aprende que existem outras maneiras, aí você escolhe a lente que você quer enxergar aquela situação. Por exemplo, hoje eu passei por uma situação um pouco desafiante aqui em casa. Não aconteceu nada, tá, gente? Foi super tranquilo. Mas apareceu um bicho desse tamanho aqui em casa. Se vocês olharem meus stories, vocês vão ver. Um escorpião desse tamanho, eu juro pra vocês. Deve ter uns, sei lá, 1 centímetro de escorpião. 1 centímetro? Não. Deve ter uns. Isso daqui, ó, uns 5 centímetros de escorpião que apareceu aqui em casa. Jesus amado, e ele estava vivo. E eu vi ele andando, tava bêbado, que a gente dedetizou. Ele tava meio bêbado, mas andando e se mexendo. Naquele momento que eu ouvi, isso é território, aconteceu. Eu olhei, eu comecei a agradecer a Deus, primeiro, por ele estar bem longe da gente, dos meus filhos, que eu tenho duas crianças. Tá bem longe da gente, estava no quintal. E por ter me acordado no momento certo para enxergar esse bicho, para eu matar esse bicho. E depois, a minha mente queria levar eu pro buraco, ou seja, só pensando nisso, pensando nisso. Ah, mas e se? Não é assim? Nossa, mas e se tivesse acontecido isso? Mas e se tivesse isso? Mas quando você entende que isso é apenas um mapa, a lente que você vai enxergar a situação, você para com os e se. Porque não aconteceu nada e tá tudo bem. Entende isso, gente? Você entende? Vocês entendem isso? Então, a garrafa não é de vidro, a garrafa não é de nada, a garrafa é de vidro, você que dá o significado. Você percebe que a gente funciona na nossa vida, a gente vai vivendo a nossa vida, vai passando por situações, por experiências, e isso não tem nada a ver com a realidade, é só a minha percepção em relação a isso. Então, dependendo de como eu percebo a experiência, isso gera em mim um fracasso ou gera em mim um sucesso. As pessoas fracassadas, as pessoas sem sucesso, percebem somente as coisas negativas. As pessoas vencedoras, elas sempre olham elas sempre escolhem as melhores lentes para colocar, não interessa o que acontece. Elas sempre vão escolher as melhores lentes para enxergar aquilo que elas precisam enxergar. Então, o mundo que você conhece não é um mundo real. E vai cair aqui, eu vou mandar outro link e continuar a partir daqui.